Chegou a hora de falar dos fatos da semana. Hoje um dos temas que a gente vai discutir aqui nos Fatos da Semana é a triste realidade da educação brasileira. Como se já não bastasse as greves que os professores têm que fazer para fazer valer seus direitos, um ranking internacional comparou o sistema educacional em vários países do mundo e apontou a triste realidade brasileira. Segundo um estudo elaborado por uma consultoria internacional, os professores no Brasil estão entre os mais mal pagos do mundo. A pesquisa comparou a eficiência dos sistemas educacionais de vários países, levando em conta o salário dos professores, as condições de trabalho e o desempenho escolar dos alunos. E usou dados da OCDE, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. O Brasil, que ficou em 34º lugar no ranking de 35 países da organização, aparece como um dos últimos em termos de salário pago aos professores, ficando atrás da Turquia e do Chile, e acima apenas de Hungria e Indonésia. Os professores brasileiros também são responsáveis por mais estudantes na sala de aula, sendo 32 alunos em média para cada educador. Em comparação, o Chile apresenta 27 alunos por professor e Portugal menos de 8. Os dados, que são do ano passado, voltaram a ser discutidos devido ao grande número de greves de professores que ocorrem por todo o país. Estou aqui com o doutor Eduardo, trocando figurinhas já. Bom dia, meu querido. Como é que você tá? Eu tô ótimo. Você sabe que eu tô sempre ótimo, né? É, tá certo. A gente tem que estar, né? Apesar e com esse friozinho ainda, notícias ruins. Ai, eu acho tão gostoso. Né? Fica melhor ainda, né? É o clima europeu. Vamos pensar que nós estamos na Noruega, algum lugar da Europa. Pelo menos o clima, né? Pelo menos o clima, né? Pra melhorar um pouco o astral. É verdade. Quando a gente sai na rua e tem um choque de realidade meio ruim. Bom, vamos falar agora da educação. É um tema que sempre me desperta uma revolta muito grande quando eu vejo a educação hoje no nosso país, quando a gente sabe dos relatos, quando a gente tem notícia da triste realidade da estrutura das escolas desse país, isso de norte a sul, né? É realmente uma realidade triste, seja estadual, seja municipal. O ensino está na UTI, vai de mal a pior, isso é fato. Aí acabam culminando, pipocando greves, às vezes mais que uma por ano até, né, de professores que estão tentando ter o mínimo de dignidade, o mínimo de decência nos salários para conseguir colocar essa profissão, que ela é considerada uma das mais nobres, tem que ser pelo menos, né, doutor Eduardo, apesar daqui no Brasil não ser valorizado dessa forma. Eu tenho uma pergunta para te fazer. Você estudou em escola pública? Estudei porque na época era o primário e o ginásio, né? Foram uns 8 anos em escola pública. E que recordação você tem dessa Era a escola municipal, depois escola estadual. Tá. Olha, a escola era extremamente disciplinada, ou seja, a disciplina era um ponto, era um requisito. Essa que é a grande verdade. Você tem lembrança de que você foi educado realmente na escola pública? Meu caráter foi formado não só pelo ambiente familiar, mas sobretudo, obviamente, foi na escola pública. Você tinha ouvido falar de greve no seu período escolar? Não, greve começou dos anos 90 para frente, né? Acho que dos anos 90 para cá começou a estourar greve para tudo quanto é lado, né? Hoje qualquer coisa... por aí que o ensino começou a ser sucateado. Mas você sabe qual é o problema? Primeiro você tem o governo de um lado ineficiente e do outro lado você tem os sindicatos, né? Os sindicatos, ou seja, aqueles que representam, os representantes das classes, né? Que também são extremamente políticos. Que também são radicais, ou seja, não há uma tolerância, né? Não há uma paciência. Agora, uma coisa você pode estar certa, eu sempre tenho acompanhado essa questão de educação, porque para mim existe um tripé. Né? São o tripé do governo, da gestão do governo, que é a educação. Sem educação, obviamente, você não consegue melhorar um país, isso é óbvio. Você tem a questão da saúde, que obviamente uma está linkada à outra, né? E a terceira eu acho que é a segurança. Para mim é um tripé, né? Os demais são os três principais, os demais são acessórios. Agora a educação, ela tem uma relevância porque um país ignorante, aliás o Brasil na minha leitura, eu acho que a ignorância da educação e de uma forma bastante genérica, ela mantém a classe política do Brasil. Esse que é o grande problema, né? Hoje nós erramos tanto
tanto nessa questão política, eu acho que parte disso é atribuída à falta de educação, né? A falta de educação no sentido do conhecimento. Né? Sim, lá atrás. Lá atrás, quando começou a sucatear a escola, falou, ó, um dia a gente vai chegar a ficar do jeito que a gente quer. Mas nem todos tinham acesso, nem todos mandavam os filhos para a escola, né? Você pega só as grandes metrópoles, tinham uma educação, tinha escola pública que funcionava. Se você pegar outros estados, os estados do Norte e Nordeste, né, não tinha essa educação que hoje talvez eles tenham acesso, precariamente, mas tem acesso. Eu acho que há um distanciamento. Eu sempre digo o seguinte, o Brasil, ele é muito grande. Eu acho que todo país grande demais, ele se perde. Né? É difícil, ou seja, você não consegue manter uma isonomia, um equilíbrio. Né? É óbvio, a educação no Sul e Sudeste sempre teve um privilégio. Depois você tem o Centro-Oeste e aí, por último, o Norte e Nordeste. Né? Se você pegar, se você analisar, essa é a construção da educação. Por que, na verdade, você tem mais pessoas concentradas com esclarecimento maior no Sul e Sudeste? Né? Por essa razão, porque o desenvolvimento aconteceu mais aqui do que no Norte e Nordeste. Isso é óbvio. Né? Não sou eu, não preciso falar, mas todo mundo pode constatar essa questão. Só que a gente consegue ver esse retrato triste da educação, como eu acabei de comentar, principalmente vendo por esse parâmetro que você acabou de sugerir. Aqui em São Paulo, a gente sempre teve a melhor educação, teoricamente, é um estado mais rico, teria mais investimentos nessa área e tudo mais. E se a gente consegue enxergar uma escola hoje aqui em São Paulo terrivelmente sucateada, não só falando aí com relação à parte estrutura física da escola, mas a parte de pessoas e professores e funcionários e tudo mais, imagina como é que está no restante do Brasil. Eu queria que você fizesse essa comparação com os números do ranking mundial que foi divulgado. Antes de entrar nessa questão do ranking, eu gostaria de fazer uma observação. Quando eu falo, quando nós pensamos em Sul e Sudeste, obviamente aqui você tem a escola privada, né, que a escola paga, né, ela tem uma preferência muito maior do que a escola pública e a escola tanto municipal quanto estadual. Agora, o que eu acho que atraiu muito os pais levarem os filhos para a escola há algumas décadas atrás foi justamente a questão da merenda escolar, porque hoje, essa greve que foi deflagrada em 10 estados, né, e já existe uma ameaça para outros 7 estados aderirem a essa greve, e aí você tem uma greve nacional, né, e que isso é uma questão impactante na saúde. Por quê? Porque a saúde depende da alimentação. A criança que não vai para a escola, né, obviamente ela não tem alimentação. Se ela não tem alimentação, obviamente ela vai ficar doente, né? Então nós estamos num período muito complicado, né? Ou seja, hoje você tem um problema econômico e financeiro no país, né? Você tem crise aí batendo na porta, recessão e uma série de outras coisas. Eu acho que eu gosto muito de estatística, porque estatística, na verdade, desenha ou pelo menos mostra como é que está a sua situação. E nós estamos numa situação bastante precária. Dos 35 países escolhidos por essa organização, nós estamos em 34º. Ou seja, então isso é muito sério. Ou seja, nós estamos, na verdade, lanterninha. Nós estamos sendo rebaixados, né? Se fosse um campeonato, nós seríamos rebaixados. A gente está em 34º na remuneração dos professores, né? Não, eles pegaram 3 questões. A questão de remuneração, né? A questão de estrutura, né? E também a questão do desenvolvimento econômico. Eu acho que esses foram os três requisitos que foram abordados, né? E se você for analisar os 3 professores, nós estamos aí, ou seja, o professor é muito mal pago, remunerado. E se você for pensar, só quem já deu aula e quem ministra aula, obviamente sabe o quanto é difícil ser professor. Não é fácil, porque professor não se restringe tão somente a formar o aluno dentro da sala de aula, né? Tem toda uma estrutura por trás, tem o conhecimento, tem a preparação, tem tudo isso. Então é muito difícil. Eu já fui professor e sou professor e eu sei o quanto é difícil. Então eu acho que esse é o ponto. Agora, a greve, obviamente, ela agrava o problema, né? E se você... E hoje os sindicatos estão fazendo esse movimento, né? Você viu a semana passada o que aconteceu no Paraná, né? Em Curitiba, e ali tem um ponto específico, não é só aumento, mas tem uma questão previdenciária que é uma lei que obviamente já passou, foi sancionada por sinal. Então, esse é um problema. Então, eu acho que a educação no Brasil, ela precisa ser
repensada. Eu acho que a educação no Brasil, ela, se for mantida nessas condições, a tendência é sempre piorar. E há uma questão muito interessante que o governo acaba noticiando, olha, nós investimos 6% do PIB. Sim, mas o PIB do ano passado foi 0,1%. E o PIB, e a previsão do PIB desse ano aqui, que é justamente o que mede e que é o crescimento do país, né? Mede o crescimento do país, o ano passado 0,1%. O governo vai lá, nós investimos 6% do PIB. Ou seja, não investiu nada, porque se deu quase negativo. E esse ano a previsão é que o PIB seja negativo. Se for investir os 6,1%, ou seja, nós vamos estar no negativo. Então esse é o grande problema. Os políticos, os gestores da coisa pública têm que investir maciçamente em educação. Isso não tem a sombra de dúvida. Eu acho que essa é a questão que você citou, até para a gente encerrar esse tema. O que você citou em Curitiba, aquela confusão que aconteceu, e os policiais em cima dos professores, e 200 feridos, e foi uma coisa horrorosa, é lógico, né? Eu acho que isso é um retrato de como realmente o governo cuida dos professores no Brasil, né? O problema da semana passada, que foi o confronto entre os professores, obviamente você não tinha só professores ali, você tinha outros bandidos, como sempre tem nas manifestações, né, infiltrados para justamente criar esse temor, porque o grande problema da greve é o temor, ou seja, ou através da força, não é? Ou os próprios políticos sentirem a força da manifestação. Esse é o grande problema. Agora, nós temos que, até para encerrar, como você mesmo disse, ou seja, nós tivemos um anúncio, por exemplo, da questão do pré-sal, e você vai lembrar, vai resgatar isso da memória, que os estados pleiteavam os royalties do pré-sal, ou seja, que parte desse royalties, e ficou pactuado que parte desse dinheiro da extração do petróleo, que são os royalties, seria destinado exclusivamente a 2 pontos: educação e, obviamente, a saúde. Então, eu acho que tem que repensar, tem que rever essa questão. Tem que ver quem é que está a fim de fazer isso, né? Porque está difícil encontrar. Proposta de emenda constitucional da Bengala. Vamos entender melhor o que é isso e por que o PT está meio desconfiado do Eduardo Cunha nesse sentido. O que aconteceu agora, que foi anunciado pelo presidente Eduardo Cunha? Ele, na verdade, ele não vai autorizar viagens de parlamentares agora no mês de maio, pelo menos durante esse mês. Por quê? Porque, na verdade, existem algumas questões para serem votadas e que precisa de quórum. Ou seja, o que é quórum? Quórum, na verdade, é uma quantidade mínima de parlamentares, de deputados federais, né, para poder aprovar, porque senão acaba prejudicando e não pode submeter à votação. E essa PEC da Bengala, né, que aliás, o nome muito feio, né? PEC da Bengala. Ela já passou em primeira votação, tá? Ou seja, já foi aprovada. O que significa isso? Aumentar a aposentadoria. Todo ministro, ele compulsoriamente, obrigatoriamente, ele tem que se aposentar aos 70 anos. Joaquim Barbosa foi uma exceção. Aos 55 foi lá e se aposentou, pediu aposentadoria. No caso, ministro do Supremo ou qualquer ministro? Do Supremo Tribunal Federal, do STJ, do Superior Tribunal de Justiça e também do Tribunal de Contas da União. Né? Então, esses, na verdade, acabam se encaixando dentro dessa PEC, né? Que é um projeto de emenda constitucional. Então, o que acontece? Sendo aprovado em segunda votação, como o Eduardo Cunha quer, ele aumenta, ou seja, ao invés do ministro, né, se aposentar com 70 anos de forma compulsória, obrigatória, ele passa a se aposentar com 75 anos. Qual é o efeito prático disso? A presidente Dilma, agora no segundo mandato, ela teria que indicar, ou pelo menos nomear, mais 5 ministros no Supremo Tribunal Federal. Aquela questão da instrumentalização do Estado, aquela coisa toda que vem sendo discutida de uma forma bastante ampla pela sociedade, né? E que, aliás, o próprio Renan, semana passada, o presidente do Senado, Renan Calheiros, disse que o PT acabou instrumentalizando o Estado e esse é um dos instrumentos, ou seja, manipular ou ter as pessoas que possam... O Judiciário sempre teve, o Supremo Tribunal Federal sempre teve a parte, ou seja,
nunca teve essa influência. Mas para ser a instância mais imparcial do país. Mas como os ministros do Supremo Tribunal Federal, do STF, são indicados e sabatinados pelo Senado, só o Senado pode, diria que, reprovar o nome daquele ministro indicado pela Presidente da República, e que o Facchini agora ele vai ser sabatinado pelo Senado, e há um risco de ser o segundo ministro na história do Brasil a ser reprovado se eventualmente o Senado falar, esse não serve, entendeu? Então, nesse segundo mandato, ela teria mais 5 ministros do Supremo Tribunal Federal para serem indicados e ser sabatinados pelo Senado. Com essa PEC da Bengala, o que acontece? Dos 70, ou seja, passa para os 75 anos, aumenta a questão da obrigatoriedade com relação à aposentadoria. Então, o efeito prático dessa PEC da Bengala é exatamente impedir que a Presidente da República, a Dilma, no seu segundo mandato, possa indicar mais 5 ministros, entendeu? Porque eles se aposentam agora, completam 70 anos. E aí o que acontece? Uma vez aprovada, obviamente, os ministros permanecem, a não ser que o próprio ministro resolva se aposentar de forma espontânea, como aconteceu com Joaquim Barbosa. Né? Então, esse é o efeito prático. Agora, além dessa questão do efeito prático da PEC da Bengala, que obviamente aí a Dilma não vai poder mais indicar ninguém, o último seria o Facchini agora, né? Que os demais só se aposentar. Então, nós temos mais 2 questões. A questão do ajuste fiscal, né? Que é o que o ministro Levi, né? Que é o ministro está pedindo para que seja votado quanto antes essa questão do ajuste fiscal, que vai mexer no bolso de todo mundo, né? Essa é uma questão. Então, esses são os problemas que a Câmara dos Deputados enfrenta, que o Eduardo Cunha, na verdade, está medindo força com o Executivo. Né? Então, mostra força. Que ele foi até nomeado, entre aspas, obviamente, nós não temos esse sistema, mas como primeiro-ministro. Como primeiro-ministro por conta disso. Por quê? Porque, na verdade, depende exclusivamente das votações da Câmara dos Deputados. Né? Então, essa é a questão da limitação aí e da PEC da Bengala. Tá certo, a gente vai continuar atento, com certeza, né? Como sempre, eu vou deixar aqui aberto o convite para você voltar terça-feira que vem, doutor Eduardo. Sem dúvida. E você, claro, pode continuar fazendo contato com o doutor Eduardo Leite através do Facebook também, tá? facebook.com/Eduardo César Leite, tá bom? É só seguir, dar uma curtidinha lá e manter contato, né? Sempre. Obrigada, querido. Uma ótima semana para você, Uma boa semana para vocês. Obrigada, até. Obrigado, viu? Tchau.